Olá, meus queridos estudantes! Hoje nós viemos com mais uma aulinha de Direito Administrativo e nós vamos falar sobre um tema super interessante, né? Que é o tema de bens públicos. Muito bem, para a gente falar de bens públicos, nós precisamos saber o que é um bem público. Qualquer bem que pertence, que tem uma finalidade pública é bem público? Ou um bem que pertença a uma pessoa jurídica de direito público é público? Como é que funciona, né? O que eu defino como bem público? Comigo lá na lousa. Vamos lá. Nós vamos observar no estudo de bens públicos que o próprio conceito de bens, ele depende da corrente que você se filia. Nossa, professora, começamos a aula mal, né? O próprio conceito tem várias correntes, imagina o resto, né? Mas não, fiquem tranquilos, porque isso é só a conceituação mesmo, que é um pouco controvertida. Para a corrente exclusivista, é considerado um bem público aquele bem que pertence a uma pessoa jurídica de direito público. Se você for lá na aula de organização da administração pública, você vai ver que tem pessoas jurídicas de direito público e tem pessoas jurídicas de direito particular, né? Para essa corrente, só os bens que pertencem a pessoas jurídicas de direito público são bens públicos. Esta corrente foi abertamente adotada pelo Código Civil Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo. Olha só, o artigo 98 do Código Civil diz: são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros, para não ficar dúvida, olha o Código Civil, todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencer. Então, nós temos aí dentro da administração pública pessoas jurídicas sobre o regime público e sobre o regime privado. As pessoas jurídicas de direito público, os seus bens são considerados públicos. Porém, as pessoas jurídicas de direito privado têm bens considerados particulares, tá? Essa é, então, a nossa corrente exclusivista que foi adotada pelo Código Civil. Porém, a doutrina não se conforma muito com essa corrente. E aí, adicionou-se, acrescentou-se, criou-se uma corrente chamada corrente inclusivista. Por que ela chama inclusivista? Porque ela vem para incluir mais alguns bens como bens públicos. De acordo com essa corrente inclusivista, é bem público o patrimônio da administração pública, direta e indireta, mesmo que seja de regime privado. Então, por exemplo, a gente vai ver lá uma autarquia. Uma autarquia, ela possui regime de direito público. Para a primeira corrente, o bem de uma autarquia é um bem público. Para a segunda corrente, idem. Mas nós temos, por exemplo, uma sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista pode vir a ter um regime de direito privado. Quando a sociedade de economia mista tem um regime de direito privado, para o Código Civil e para a primeira teoria, né, este bem será privado, não será público. Porém, a corrente inclusivista, que é uma corrente que tem nomes muito fortes, né? O Eli Lopes Meireles e a Maria Silvia Zanella de Pietro. Esses dois grandes monstros do direito administrativo, grandes doutrinadores de direito administrativo, dizem não. Olha, não importa. Sendo parte da administração pública direta e indireta, mesmo que de direito privado, nós temos aí um bem público. E por fim, nós temos uma corrente mista, que diz que é bem público o patrimônio de pessoas jurídicas de direito público e bens que estejam afetados à prestação de um serviço público. É a posição aí do nosso grande Celso Antônio Bandeira de Mello, pessoalmente é a posição que eu acho mais coerente, mas né, a minha opinião não cai no concurso. Então a gente vai pensar o seguinte: se o seu concurso perguntar, nós vamos dizer que existem três correntes. Mas se o seu concurso quiser escolher uma corrente, nós vamos escolher a corrente do Código Civil, que é a corrente legal, estampada no direito brasileiro, né? As outras correntes, eventualmente numa segunda fase, se você puder discorrer sobre elas, ou até uma alternativa que abranja as três correntes, mas se você tiver que escolher uma corrente, você vai escolher a primeira.
Observem vocês que essa corrente mista, ela é muito interessante, porque ela fala das pessoas jurídicas de direito público, mas ela fala também dos bens que estejam afetados à prestação de um serviço público. Então, mesmo que a pessoa jurídica tiver um patrimônio privado, se aquele bem naquele momento estiver afetado ao serviço público, aquele bem será considerado público. É a nossa posição aí do nosso grande Celso Antônio Bandeira de Mello. Muito bem. Nós já vimos agora o que é um bem público e agora nós vamos ver quais são os atributos do bem público. E aí, né? Ser o bem público e não ser particular, qual é a vantagem? Qual que é a diferença de um bem ser público e de um bem ser particular? Comigo lá na lousa. Olha só. Nós temos 4 grandes atributos dos bens públicos, que são a inalienabilidade, a impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a não onerosidade. Todos esses atributos aí são características típicas dos bens públicos. Vamos entender uma por uma agora. A primeira delas é a inalienabilidade. De acordo com a inalienabilidade, não podem ser vendidos, não podem ser hipotecados, não podem ser desapropriados, não podem ser dispostos os bens públicos, né? Então não pode, por exemplo, o prefeito chegar um dia e falar assim, ai, esse carro da prefeitura aqui tá velho, né? Já rodou demais. Vamos fazer assim? Vamos vender ele? Opa, pera lá, isso é um bem público, ele é inalienável, tá? Por que eu coloquei um asterisco aqui? Porque a legislação traz casos em que é possível alienar os bens, mas são casos excepcionais. Via de regra, o bem público não pode ser alienado, não pode ser hipotecado, eu não posso dispor de um bem público, certo? Continuando, volta comigo lá na lousa. A segunda grande característica é a impenhorabilidade. Significa que eles não podem ser objetos de constrição judicial, ou seja, não pode vir à justiça e restringir este bem. Ela não pode colocar uma constrição em cima desse bem. Esta impenhorabilidade, ela é extensiva aos bens de empresa pública, sociedade de economia mista e concessionárias, desde que afetados à prestação do serviço. Gente, olha que interessante, tá? De acordo com o Código Civil, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, as concessionárias, quando estiverem sob a égide do regime privado, elas não possuem bens públicos, tá? Porque o Código Civil é claro que só é bem público, de acordo com o Código Civil, aqueles bens pertencentes a pessoas jurídicas que estão sob a ótica do regime público. Essas empresas públicas, sociedade de economia mista, concessionárias, quando estão sob a ótica do regime privado, possuem bens privados que não são públicos, de acordo com o Código Civil, né? Porém, mesmo que esses bens não sejam públicos, eles têm esta característica, que é a impenhorabilidade, a impossibilidade de constrição judicial. Então, há uma extensão aí da impenhorabilidade aos bens pertencentes a estas entidades, empresa pública, sociedade de economia mista, concessionárias, desde que eles estejam afetados à prestação do serviço, ou seja, que eles estejam sendo utilizados para a prestação do serviço. Muito bem. Inalienabilidade, impenhorabilidade, imprescritibilidade. Aqui, a gente falou até agora da prescrição, né? E a gente disse, nossa, a prescrição é a perda do direito de uma pessoa ou do Estado em si de processar alguém, né? De obter algum direito, uma prestação jurisdicional pelo decurso do tempo. Aqui, essa imprescritibilidade, ela ganha um viés diferente. A gente diz, a doutrina fala, né, em imprescritibilidade aquisitiva. Não há uma aquisição pelo decurso do tempo, que é o que acontece com o usucapião. Em relação ao particular, se você não utiliza o seu bem, e esse bem é utilizado por um terceiro, durante um lapso de tempo, desde que preenchidos alguns requisitos, o lapso de tempo gera o ganho no direito deste terceiro. Ele vai usucapir o seu terreno ou o seu imóvel. E aí, os bens públicos não estão sujeitos a este usucapião. Os bens públicos não estão sujeitos a serem perdidos, né, a saírem do patrimônio da administração pública pelo decurso do tempo. Nós chamamos isso de um lapso aquisitivo, não corre o lapso aquisitivo do usucapião.
Vamos comigo lá na lousa, então. A nossa próxima característica é a ausência da prescrição aquisitiva, é a imprescritibilidade. É característica de todos os bens públicos. E por fim, nossa última característica é a não onerabilidade. O bem público, ele não pode ser sujeito a nenhum ônus real, né? Não pode recair sobre ele um ônus real. Muito bem. Afetação e desafetação. Professor, eu vi aí que você falou que se o bem for de uma entidade privada, mas tiver afeto ao bem público, como assim afetos, né? Afeto ao serviço público? O que é algo afetado ou algo desafetado? Comigo lá na lousa, vamos lá. Nós vamos ver aqui que o bem afetado é um bem vinculado a uma finalidade pública. Então, por exemplo, eu uso este carro para ir no Pilates, para ir fazer compras no mercado. Este carro não é afetado, não é vinculado a uma finalidade pública. Mas imagina que eu utilizo esse caso para fins da administração pública. Eu utilizo para me deslocar, para poder prestar o serviço da administração. Uma ambulância, por exemplo, que ela se desloca para levar pacientes. Este bem, este veículo, é um veículo vinculado a uma finalidade pública. Logo, ele é afetado. Muito bem. Um bem, uma vez afetado, ele pode ser desafetado. Como que eu desafeto um bem, né? Eu tiro ele da finalidade pública. A desafetação é um procedimento de transformação do bem público em bem dominical, ou seja, um bem disponível. Então, por exemplo, imaginem vocês que determinado prédio está afeto à atividade pública. Imagina que ele serve para funcionar uma escola municipal, uma escola estadual, né? Ele está afetado, ele tem uma finalidade pública. Porém, vem uma chuva muito forte, um terremoto, um tsunami, não sei, derruba o prédio todo, né? A partir do momento que o prédio foi derrubado, ele não tem mais aquela finalidade pública. Ele não mais é utilizado para aquela escola ou para aquele hospital. Neste momento, houve a desafetação deste bem público. É possível desafetar um bem público. Correto? Continuando comigo lá na lousa, vamos lá. Nós temos aqui, mais importante, dentro da matéria de bens públicos, é a parte mais cobrada, que é a classificação dos bens. Como que se classificam estes bens públicos? O próprio Código Civil traz no artigo 99 3 classificações do bem público. A primeira classificação são bens de uso comum do povo. Gente, o nome tá aí, né? Bens de uso comum do povo. O que é um bem de uso comum do povo? É um bem que todo mundo usa, né? O bem tá lá para todo mundo. Então, por exemplo, nós temos aí a praça da sua cidade. Todo mundo usa a praça. Nós temos o parque da sua cidade, a rua principal da sua cidade, todo mundo usa a rua, a praia, né? Se ela está lá num trecho que não é particular. Nós temos vários bens que são de uso comum do povo, ou seja, há pleno acesso para a população. Bens de uso comum do povo, por óbvio, são bens públicos, certo? O bem ser público e ser de uso comum do povo não significa, porém, que ele não pode ser cobrado. Muito cuidado, porque os alunos tendem a errar muito isso no concurso. Gente, não é porque o bem é público que dele não pode haver uma cobrança. Basta você pensar em algum passeio que você já tenha feito. Quantos lugares públicos nós pagamos uma taxa para entrar, né? Você vai lá naquele parque, naquela reserva florestal ou naquele bem público onde funciona um museu e você paga para ingressar naquele local. Então, é possível sim que um bem público tenha uma contraprestação que você tenha que pagar para entrar. É muito engraçado que eu gosto muito de viajar, né? E eu arrasto meu marido comigo. E o meu marido odeia pagar para entrar nos lugares. E nós fomos para uma determinada cidade, a passeio no final do ano, e nós andamos assim uns 30 quilômetros para chegar num parque que eu queria conhecer. Na hora que nós chegamos no parque, o rapaz da entrada, né, falou assim, olha, é R$5 para entrar.
Gente, vocês acreditam que ele quis voltar pra trás? Ele não quis pagar os 30 reais? Não quis pagar os 5 reais? A gente já tinha andado 30 quilômetros pra ver o parque e ele quis voltar. Porque ele achou um absurdo algo que é público ser cobrado, mas não é um absurdo. Porque esse dinheiro, justamente, ele é revertido na manutenção desses locais. Então, não tem problema algum um bem público ser cobrado. Vamos comigo lá na lousa, olha só. O artigo 99 do Código Civil, inciso 1, diz: são bens públicos os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. O bem comum, ele é de uso, como a gente já conversou, universal. Muito bem. Diz o artigo 103 do Código Civil: o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito, ou seja, eu não pago nada para entrar, ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Então aqui nós temos a possibilidade, na hora da prova lá, lembra do marido mão de vaca da professora, que é possível sim cobrar para utilizar um bem público. Além disso, gente, os bens públicos de cunho universal, né, os bens públicos de uso comum do povo, por óbvio, são inalienáveis, né? Eu não posso dispor desses bens, salvo se houver aí a desafetação. Eles também são indisponíveis e eles podem ser, como a gente já disse, utilizados de forma onerosa ou de forma gratuita. Muito bem. Além dos bens de uso comum do povo, que são esses bens que todos podem utilizar, seja gratuito ou remunerado, nós temos os bens de uso especial. O que é um bem de uso especial? O bem de uso especial, ele tem uma destinação específica, por isso que ele é chamado de especial. Ele é destinado à administração pública como usuária. Então, por exemplo, o prédio que funciona a prefeitura é um bem público de uso especial. É um prédio que é destinado para a utilização da prefeitura, para a administração da própria prefeitura. Um prédio onde funciona uma penitenciária, ele é um bem público de uso especial, porque ele tem uma finalidade específica, que é a penitenciária. Idem, o prédio que abriga uma escola, o prédio que abriga uma creche, que abriga um hospital. Estes bens, ou então o veículo que é utilizado para ambulância, o veículo que é utilizado para viatura, como que eu encontro, como que eu identifico o bem de uso especial? Ele vai ter sempre uma finalidade. A prova sempre vai trazer assim para você. O veículo que é usado para transporte de idosos. O prédio que é utilizado para a penitenciária. Ele sempre te traz na prova que aquele bem, seja móvel ou imóvel, ele tem uma finalidade específica. Ou seja, ele tem um uso especial só para ele. Vamos comigo lá na lousa, vamos ver o inciso 2 do artigo 99. Olha só. Diz o inciso 2 que são bens públicos de uso especial os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da própria administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive de suas autarquias. Então, por exemplo, imagine você que eu tenho uma praça, né? Eu sou uma ótima desenhista, né? Um dia vocês vão ver os meus quadros valendo fortunas, mas imagina que isso aqui é uma praça. Isso é um banco, ficou bem claro para todos que é um banco, né? Muito bem. Isso aqui é uma praça. Quem que é dono desta praça? Vamos supor que o dono dessa praça é o município da cidade X, é a administração pública da cidade X. Porém, quem usa essa praça? Todos. A população utiliza essa praça. Por isso, nós temos um bem de uso comum. A praça é um bem de uso comum. Agora, imagina você que eu tenho um determinado imóvel e este imóvel é utilizado como penitenciária, né? Isso são as grades, caso você não tenha compreendido a magnitude do meu desenho. Este imóvel é utilizado para uma penitenciária. Quem que é o dono desse imóvel? Vamos supor o estado de São Paulo, faz de conta, né? O estado do Mato Grosso é o dono desse imóvel. E quem que utiliza este imóvel? O próprio estado do Mato Grosso para ter ali, para funcionar ali uma penitenciária estadual. Eu tenho um prédio que funciona um hospital. Gente, não sei desenhar um hospital, uma Santa Casa, tem uma cruz. Ficou igual a cadeia, né? Beleza, tudo bem. Imagina que eu tenho vou escrever, legenda, hospital. Eu tenho um prédio que é um hospital municipal. Esse prédio, ele pertence ao município,
E quem utiliza é o próprio município para o funcionamento do prédio. Então, os bens de uso especial são aqueles bens que eles possuem uma finalidade específica voltadas aí à administração. Eles são parte do patrimônio administrativo e são afetados a uma destinação específica. Exemplo, repartições públicas, mercados municipais, cemitérios, etc. Professora, cemitério? Cemitério é um bem de uso especial? Opa, lógico que é. É um território específico, né? É um bem específico que pertence à administração pública e que é utilizado pela administração pública para organização aí, para coleta e armazenamento, vamos dizer assim, olha que insensibilidade, né? De restos mortais de pessoas. Então, o cemitério, ele é um bem de uso especial. Beleza, galera? Vamos lá. Comigo lá na lousa, continuando. Os bens de uso especial também são inalienáveis, afinal, eles são afetados a uma utilidade pública, exceto se eles forem desafetados, e também são indisponíveis. Nossa terceira forma de bem, nós já vimos o bem público, o bem de uso especial. A nossa terceira categoria de bens são os bens dominicais. Os bens dominicais são aqueles que não possuem utilidade específica, podendo ser utilizados para qualquer fim ou alienados. Olha só, imagina o seguinte, tá? Eu tenho um carro e este carro é utilizado para uma viatura policial. Este bem é um bem de uso especial, porque é um bem da administração utilizado pela própria administração no policiamento. Muito bem. Aí esse carro se envolve em um acidente e ele fica sucateado, ele fica inútil. E a administração vai lá e joga no pátio esse carro. Este veículo, gente, hoje não tem nenhuma destinação específica. Ele já teve um dia, ele já foi um bem de uso especial. Mas hoje, após o acidente, ele é um bem da administração pública que não é destinado a nada. Ele não tem nenhuma destinação. Um imóvel abandonado, por exemplo, é um bem que pertence à administração, mas ele não tem destino. Como ele não tem destino, a administração pode utilizá-lo para giro de capital. Ela pode vender este imóvel, por exemplo, ela pode dispor deste imóvel ou deste imóvel. Deste imóvel ou móvel, né? Vamos voltar comigo lá na lousa, olha só. Exemplos de bens dominicais. São viaturas sucateadas, terrenos baldios, carteiras escolares danificadas, dentre tantos outros bens aí que não têm uma utilização específica pela administração. Diz o artigo 99, inciso 3, os bens dominicais que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real, ou seja, eles não são inalienáveis, indisponíveis, eles podem ser objeto de uma alienação, por exemplo, eles podem ser utilizados como direito pessoal e como direito real, né? Como se fossem bens particulares, eles são disponíveis assim como um bem particular. Olha que interessante que diz o artigo 99, parágrafo único. Prestem atenção neste parágrafo. Não dispondo a lei em sentido contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Olha que curioso aqui. De acordo com esse parágrafo, se eu tenho uma pessoa jurídica de direito público e a essa pessoa foi dada uma estrutura de direito privado, imediatamente, independente da função que aquele bem exerce, se ele está afetado, não está afetado, se ele é utilizado para algo ou não, ele será considerado um bem dominical. Olha só, o simples fato do bem, mesmo que ele tenha uma destinação específica, o simples fato do bem pertencer a uma pessoa jurídica de direito público com estrutura de direito privado, de acordo com o Código Civil, já transforma este bem em um bem dominical. Muito bem. A administração pode exercer poderes de proprietário, ela pode usar, gozar e dispor. No caso, claro, né, gente, do bem dominical. É aquele bem que não tem uma destinação. Ela pode usar, gozar, dispor como bem entender desse bem. É claro, né, gente? Bem entender, não. Ela tem sempre que pensar no interesse, na supremacia do interesse público. Eles podem ser
alienados e eles estão vinculados ao interesse secundário do Estado. O que é o interesse secundário do Estado? O Estado tem dois interesses, o primário e o secundário. O interesse primário é aquele interesse que é o interesse do povo, certo? O interesse do povo deve ser respeitado. E este é o primário, o primeiro interesse do Estado, da administração pública. Só que o Estado também possui um interesse secundário. O que é o interesse secundário? É o interesse da administração pública como pessoa jurídica. Ela também precisa ter um giro de capital, ela tem algumas necessidades, né? E essa necessidade não é a necessidade do povo, é a necessidade dela enquanto pessoa jurídica. Aqui, os bens dominicais, eles são relacionados ao interesse secundário da administração. Ou seja, o interesse da administração em dispor de um bem, em alienar um bem, em fazer um capital com aquele bem, em permutar aquele bem. A administração pode livremente, como se aquele bem fosse um bem particular, ela pode dispor daquele bem porque ele é afeto aí ao interesse secundário da administração pública. Muito bem, retornando comigo lá na lousa, vamos lá. Nós já vimos os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial e os bens dominicais. Para encerrar o nosso estudo, nós vamos ver aqui as disposições legais sobre alienação de bem público. Professora, você disse até agora que um bem público, exceto se ele for desafetado, né, ele não pode ser alienado. Sim, correto, ele não pode ser alienado, exceto nos casos raríssimos previstos em lei, né? Se nós preenchermos as condições específicas da lei, este bem pode ser alienado. A primeira previsão que nós temos é na Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Depois, com carinho, vocês vão ler esse artigo 17. O artigo 17 diz que a alienação dos bens da administração está subordinada ao interesse público, por óbvio, né? Eu não posso vender um bem, alienar um bem público se não tiver interesse público, e deve sempre ser precedido de avaliação, ou seja, eu tenho que ver quanto que vale esse bem para eu poder avaliar, né? Para eu poder alienar este bem. Estes bens podem ser móveis ou imóveis. Se eles forem móveis, eles dependem da avaliação prévia, já dita aí no caput do 17, e dependem de licitação. Se esses bens foram imóveis, eles precisam de uma autorização legislativa, ou seja, a lei tem que permitir a venda, certo? E além de tudo, eles exigem uma licitação na modalidade concorrência. Não é qualquer licitação. A licitação, gente, tem várias modalidades, mas aqui tem que ser na modalidade específica da concorrência. E aí não ficou grifado aqui, mas também há uma exigência, como dito no caput, da avaliação prévia, certo? Então, para alienar um bem da administração, eu tenho que ter interesse público, eu tenho que ter avaliação prévia, eu tenho que ter licitação, e se for na modalidade imóvel, tem que ser ainda na forma de concorrência, né? E se for imóvel, eu preciso da autorização legislativa. Essa é a previsão do artigo 17 da Lei 8666. Nós temos mais uma lei ainda, que é a Lei 9.636 de 98, que em seu artigo 23 vai falar de bens imóveis, não móveis, tá? Bens imóveis pertencentes especificamente à União, não aos estados e aos municípios. Esse artigo diz que podem ser alienados bens imóveis da União desde que haja autorização do presidente da República, não haja interesse público em manter aquele imóvel e também não seja inconveniente quanto à preservação do meio ambiente e à defesa nacional. Esta autorização, que deve ser expedida pelo presidente da República, ela pode ser delegada, lembra da delegação e da avocação? Delegação é quando eu passo a minha função para outra pessoa. Ela pode ser delegada ao ministro de Estado da Fazenda, permitida ainda a subdelegação. Gente, com isso, nós encerramos a nossa aula sobre bens públicos. Nós vimos, então, que os bens públicos, há várias teorias, né? O que é bem público? E, de acordo com o Código Civil, o bem público é aquele bem pertencente a uma pessoa jurídica de direito público. Se a pessoa jurídica for de direito particular, o bem é particular, certo? De acordo com o Código Civil. Estes bens públicos têm uma série de características. Eles são inalienáveis, indisponíveis, imprescritíveis, não podem ser onerados.
Estes bens se subdividem em 3 categorias. A primeira categoria são bens de uso comum, que são aqueles bens que são destinados à população como um todo. A segunda categoria são bens de uso especial, aquele bem que você bate o olho na prova e a prova te fala que ele tem uma destinação. Ele é para a penitenciária, ele é para a polícia, ele é para a prefeitura, ele tem um motivo, ele tem uma finalidade, uma destinação. Ele serve para algo em específico. E nesse caso a gente tem bens de uso especial. Ambos os bens de uso comum do povo especial não podem ser alienados. E por fim, nós temos a terceira categoria de bens dominicais, que são aqueles bens que não têm nenhuma finalidade específica. Eles estão lá na administração pública, mas eles não estão servindo para nada. Estes bens podem sim ser alienados, a administração pública pode dispor desse bem como se particular eles fossem. Gente, com isso a gente encerra então a nossa aula sobre bens públicos. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!